Bom dia, senhores. Mais uma vez, um prazer imenso poder estar com vocês em mais uma videoaula nossa. Agora falando sobre um assunto que ele é muito diversificado e que é um assunto que não é tão simples assim, tá ok? Tanto para você pesquisar, para você descobrir alguma coisa que você quer saber, porque a bibliografia compõe-se de 32 volumes e é sobre isso aqui, ó. Norman, que são as normas da autoridade marítima. E, na verdade, o que são as normãs? Senhores, as normãs, normas da autoridade marítima, tá? Elas são, eu vou ler aqui e explicar melhor o que é. As especificações com força de lei para regular tudo a que se refere às atividades aquaviárias. Então, no Brasil, tudo que tem relação com o mar, com a questão aquaviária, seja em que tipo de navegação for, interior, tá? Costeira e até oceânica, que você faça dentro das 200 milhas, principalmente, que são as águas jurisdicionais brasileiras, a JB, a Norman está lá. A Norman é formada por 32 fascículos, ok? Por que normas da autoridade marítima? O que é a autoridade marítima brasileira? A autoridade marítima brasileira, ela é representada na pessoa do excelentíssimo senhor almirante de marinha, tá? Denominado, tem o posto, tem a função de ser o comandante da marinha do Brasil. Então, como comandante da marinha, ele é o maior exponencial que existe dentro desse rank. Por ele passam todas as questões aquaviárias. Lógico que ele tem os assessores dele, pessoas apontadas a dedo, que conhecem normas, regulamentos, leis para auxiliá-lo, e ele também, como todo comandante, como eu na minha área, eu sempre digo que um comandante na marinha, seja da marinha de guerra ou mercante, eu digo assim, não é nada como ofensa absolutamente, mas é uma opinião minha, eu digo, eu pelo menos, eu me sinto com obrigação moral e profissional de conhecer a minha área. Esse trabalho que vocês estão vendo aqui, eu comecei em 25 de dezembro próximo passado, ou seja, no dia do Natal do ano passado. Era um sonho que eu tinha, mas eu não tinha muito tempo. Tá? O que é que se torna difícil no manuseio das normãs? A gente vai ver uma por uma. É que quando você quer um determinado assunto inerente à nossa área aquaviária, quem não conhece as normãs, mas tem elas em mãos, não tem uma maneira de localizar o mais rápido possível o que quer. E assim tem que ter uma lista delas para saber sobre o que elas discorrem, sobre o que elas regulam, sobre o que elas normatizam, para poder descobrir. E eu comecei um trabalho muito meu. Hoje é quarta-feira de cinzas já, né? Eu costumo sempre falar nos meus vídeos o momento que eu estou trabalhando, são exatamente 6h10 da manhã, né? Acordei cedo como de praxe e estou aqui fazendo. Então, eu montei um trabalho que eu peguei, acredite, eu peguei todos os tópicos e itens que tem nas normãs, coloquei numa tabela de 5 colunas, que diz qual é o assunto, qual é a normã, tá? Qual é o capítulo, qual é a seção e qual é a página. Então, por exemplo, se você quiser saber sobre praticagem, se você quiser saber uma coisa chamada enxárcia, se você colocar no trabalho, você vai ver lá. Só que demanda tempo. Eu ainda estou trabalhando, ainda estou minimizando a normã de número 11, são 32. Então, a normã é isso aí. Cada uma tem um número, como nós vamos ver, né? E aqui
O objetivo desse vídeo, dessa videoaula, que é mostrar o índice delas e as suas aplicações. Eu vou procurar ser conciso, porque eu fiz ontem e tinha feito um vídeo que ele levou 32 minutos, então é muito tempo. Eu decidi cortar e resumir bastante esse. Vamos lá para não perder tempo. Então, se você não sabe, me siga aqui. Nós temos aí a Normã 1 até a 5. A Normã 1, ela trata das embarcações empregadas em alto mar. Tudo que você quer saber que normatiza essas embarcações, você vai na Normã 1. Quando você chegar lá, você vai ver que tem um sumário, tem um índice, mostrando cada capítulo, cada item, cada tópico e cada seção. Ainda diz qual é a página. Tá ok? A número 2, ela versa sobre as embarcações empregadas na navegação interior, ou seja, as embarcações que trabalham, que usufruem, que labutam, que navegam, que percorrem percursos ou derrotas feitas na navegação interior, que, para quem não lembra, a gente dá uma dica aqui. É aquela navegação que vai da margem dali, de um território navegável, até 3 milhas de distância. O que você mais vê aí geralmente, são empurradores, com comboios de barcaças, você vê pescadores e por aí vai. Tá ok? A número 3, ela trata dos amadores, embarcação de esporte e o recreio e cadastramento, tá? Funcionamento de marinas, clubes e entidades náuticas. Então você tem um clube de futebol, ou alguém tem um clube de futebol, e você quer cadastrar, você quer registrar esse clube através de uma marina. Então lá diz como é tudo que vai ser cobrado, como é que vão normatizar isso daí. Vai ter inspeção, vistoria, vai ter que ter tudo isso. Então lá explica os amadores, as embarcações de esporte ou recreio, tá ok? Muitas vezes, pasme, até um pedalinho que você usa numa lagoa, você pode encontrar informações lá, tá ok? Sim. Vamos para a 4. A 4 trata das embarcações, operação das embarcações estrangeiras em águas jurisdicionais brasileiras, que são conhecidas como águas AJB, Alpha Juliet Bravo. As águas jurisdicionais brasileiras são aquelas águas navegáveis. Então, toda embarcação estrangeira vai ter que se ater ali, para saber quais são as normas que dizem, condizem e são aplicadas nessa área e nessas operações. Ok? A número 5 trata de homologação de material. Todo material usado na navegação, quando você vai homologar, seja no que for, num barco, em terra de uma empresa, numa plataforma, numa PFSO, numa FSO e por aí vai. Então, trata de homologação desses materiais. Bora continuar. A número 6, ela mostra o reconhecimento das SCs, são as sociedades classificadoras e certificadoras, que são entidades especializadas para atuarem em nome do governo brasileiro. Eu tenho uma videoaula que já tem no meu acervo aqui, tá ok? Sobre sociedades classificadoras. O que é que eu posso resumir rapidamente? A Marinha, ela trabalha com organizações reconhecidas por ela, avaliadas, avalizadas, averbadas, tá ok? Que ela dá aquele suporte, eu não vou dizer técnico, mas jurídico para essas entidades aqui, sociedades classificadoras, e quem trabalha lá como inspetores, classificadores, vistoriadores, que são os surveyors. Survey em inglês é inspecionar, é pesquisar. Eles inspecionam e eles vão classificar os navios. De acordo com a classe, eles vão aplicar o que tem, usando também as normais. Então, quem quer saber sobre reconhecimento delas,
entidades especializadas e Oscar Rommel, que são organizações reconhecidas pela Marinha do Brasil, você vai na Norman 6. A 7. A 7 trata de atividades de inspeção naval. Tá? Tem muita gente que faz confusão entre inspeção, vistoria, classificação, auditoria, visita e por aí vai. Então você tem que conhecer essa área, principalmente o pessoal de bordo, mais especificamente os oficiais, como o comandante, chefe de máquinas imediato, de cara logo, até o chefe de máquinas, o SM, como o comandante, que estão no nível estratégico, que é aquele lá em cima da pirâmide a bordo. Eles têm que conhecer sobre isso, porque vai aparecer lá oficiais em nome do Flag State, do Port State Control, da capitania, de uma delegacia da capitania, de uma agência da capitania, enfim, para fazer inspeções e coisas mais. Então, você tem a explicação na Norman 7 sobre isso. A Norman 8 trata do tráfego e permanência de embarcações em AJB. Tá ok? Então, pode acontecer de alguém vir de fora, vamos supor, que venha de fora de outro país qualquer próximo aqui, entra nas AJBs, Águas Jurisdicionais Brasileiras, vem pescar, pesca o que quer, vai embora e ninguém sabe. Nós temos a Marinha sempre, como é que a gente diz, não é vasculhando, é viajando na costa do Brasil em missões de defesa naval. Só que também não dá para a Marinha estar em tudo que é área ali, a cada 10 milhas ter um napaco, que eu acho que nem existe, mas que são navios de patrulha costeira, mas corvetas, mas não dá. Então o nosso território ele é muito extenso. E aí essa Norman 8 fala sobre essa permanência e o tráfego que tem das embarcações nas nossas águas, ok? A Norman 9, ela trata dos inquéritos, ela trata dos inquéritos administrativos sobre acidentes e fatos da navegação, para investigação de segurança desses acidentes, perdão que eu vou ter que retificar isso daqui, isso é o de menos. Não vai tirar o brilho do nosso trabalho, lógico. E incidentes marítimos, conhecidos como ISAIN e como IAFN. Então, nela, você vai saber também o conceito, o que é um acidente marítimo e o que é um fato da navegação. Tá? Quando eu trabalho com encalhe, abarroamento, colisão, naufrágio, incêndio, por aí vai. Então, você vai conhecer na Norman 9. A 10, ela trata da pesquisa, exploração, remoção, demolição e bens afundados, submersos, encalhados e perdidos. Então, se quiser explorar, não tem os caçadores, tem profissionais caçadores submarinos, eles correm atrás de embarcações que naufragaram, afundaram até há séculos atrás, e eles vão pegar aqueles tesouros. Vão na costa de cada país, dependendo da normatização, regulamentação que tem lá, para saber se eles podem, se eles pegarem e descobrirem um tesouro daqueles, eles vão dar para o país, eles vão vender, eles podem levar. A Norman 10 trata disso aqui no Brasil. Ok? A 11, ela trata sobre dragagens, obras, tá? Pesquisa, né? A lavra de minerais sobre as margens da água, JB. Então, tudo que tem de dragagem, pesquisa e lavra de minerais, que engloba esse assunto, você vê na Norman 11. A título de curiosidade, você chega lá e olha, né? Você procurar no Google, você vai encontrar as normas todas lá, tá? A 12 é uma das mais procuradas, porque ela trata do serviço de praticagem, tá ok? Então, esse serviço de praticagem é fato. O prático tem um bom salário, tem um excelente salário, e no serviço de praticagem da Norman 12, você vai conhecer tudo que se atém ao assunto. Você vai saber se existe limite de idade, se você tem que ter alguma formação, se você não tem formação marítima ou que você precisa, que de cara você tem que fazer um curso de mestre Arrais e também amador para você poder prestar esse concurso.
Tá? Esse concurso ele não tem data certa, ele não é, ele é nacional, mas ele não é anual. Isso depende muito da necessidade. O Almirantado, a DHN e outros mais autoridade marítima vê a necessidade, manda lançar um edital e aí todo mundo vai fazer o concurso lá. Qualquer informação sobre praticagem, você vai na Norma 12. Tá ok? A 13 fala sobre os aquaviários. São aqueles intervenientes que trabalham basicamente embarcados. Um interveniente é aquela pessoa, aquele ser humano que trabalha dentro da área marítima, certo? Então, um empresário da área marítima, como oficial da Marinha de Guerra, como oficial da Marinha Mercante, um contramestre fluvial, até a pessoa que serve cafezinho, água no escritório de uma empresa de navegação, o agente de cargas e tal, eles são intervenientes. Os aquaviários aqui são propriamente aqueles que trabalham a bordo, tá? Eles muitas vezes saem como eu. Parei em 2017 e hoje eu me encontro no Ciaba, em Belém do Pará, né? Na área de instrução e na área docente, ministrando cursos. Tá? A 14 trata do cadastramento de empresas, peritos e sociedades classificadoras. O que você quiser saber sobre esse tipo de cadastramento, você vai na Norma 14. A 15 trata de atividades subaquáticas. Então você vai saber como é normatizada essa área aí. Um escafandrista, um submarinista, quem trabalha com um ROV, que não vai lá embaixo, mas fica aqui em cima, mas tem os responsáveis lá, o ajudando, os colaboradores. Na Norma 15 você vai saber sobre essas atividades aí. Tá? Na 16, ela trata das condições e requisitos para concessão e delegação das atividades de assistência e salvamento de embarcação, coisa, bem, perigo no mar nos portos de vias navegáveis interiores. Então, as condições e requisitos para todos esses itens aqui requeridos, você encontra na Norma 16, tá ok? Ah, eu quero saber qual é a condição, o requisito quando eu trabalho com salvamento de uma embarcação. Ah, eu encontrei um bem no mar. Eu encontrei um iate que está abandonado, não tem ninguém. O que é que eu posso fazer? Eu vou passando com o meu barco, com o meu iate, o que é que eu faço? Tá? Perigo no mar e por aí vai. A 17, que ela já vem revisada, a que eu peguei, ela trabalha com os auxílios à navegação. Esses auxílios à navegação, o próprio termo vai dizendo aqui, ó, tudo que te auxilia na navegação, principalmente objetos, equipamentos, acessórios, você trabalha na Norma 17 com eles, tá? A 19, ela trata de atividades de meteorologia marítima. Então tem anexos, todas as normas têm os anexos lá no final, ok? Um comandante, geralmente que eu saiba, eu vou falar dos da Marinha Mercante. É raro você encontrar um capitão de longo curso como eu, formado em meteorologia. Deve ter, lógico que tem. Tá? Geralmente são mais civis nessa área. Mas o comandante tem que se interessar. Então eu estudo meteorologia como autodidata somente. Tá? Toda atividade que tem da meteorologia marítima no Brasil, a autoridade marítima apresenta, disserta e discorre na Norma 19. A 20, ela trata da água de lastro de navios. É um assunto que eu sou apaixonado por ele. Literalmente sou. Em 2009, eu fiz um trabalho sobre água de lastro, numa monografia no CIAGA, tá? Que o meu orientador na época, ele pode até não lembrar, mas ele falou assim, você poderia transformar isso aqui num livro. E eu, quando fiz a apresentação, mandei encaderná-lo tal qual um livro que ficou na biblioteca do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha. Hoje eu tenho somente a cópia num PowerPoint que eu montei e no Word. Tá ok? E ganhei prêmio por causa disso. E para mim foi muito, muito gratificante conhecer sobre a água de lastro. Eu posso adiantar, acreditem, o maior transmissor que tem de vírus, tudo que você imaginar na parte de doença, vem através da água de lastro. Ah, mas é o ar que traz, mas começa pela água de lastro.
que é a água que nós usamos em tanques específicos nas embarcações para fazer com que elas fiquem mais pesadas, entendeu? Só que essa água tem que ser trocada. E nessa troca você vai no lugar lá para o Oriente, enche o teu tanque lá, chega na costa do Brasil, joga aquela água e fica uma troca de água. São bilhões e bilhões de toneladas de litros que são jogados nos oceanos por ano. Norman 20 é água de lastro. A 21 trata sobre os uniformes da Marinha Mercante do Brasil. Quando você tem a Norman 21, você não precisa nem procurar no Google. Se você tiver isso daí, você vai saber qual é o uniforme de gala, você vai saber qual é o uniforme diário que eu uso no trabalho, tanto da da Marinha Mercante, qual é a vestimenta diária que tem que ter um marinheiro de convés. O comandante vai para um coquetel, ele vai com branco de verão, que é o uniforme que nós temos. Se for um baile de gala, ele tem o dolman, ele tem o alexandrino e por aí vai, tem o azulão, tá? Então os uniformes da Marinha Mercante é a Norma 21. Na 22 tem tudo sobre cerimonial da Marinha Mercante brasileira. Esses cerimoniais, via de regra, que a gente vai utilizar muito a bordo, você vai conhecer o que tem, qual é o embandeiramento que você vai colocar na sua embarcação, dependendo da data e do festejo que tem. Ok? Como tem Batalha de Tamandaré, tem de Riachuelo, como tem o Dia do Marinheiro e por aí vai. Tá? A 23, ela trata de sistemas anti-incrustantes em embarcações. O que é que eu posso usar para passar no corpo, logicamente, e principalmente externo, mais propriamente no casco, no revestimento externo, para fazer com que aquelas cracas, caranguejos e outros mais animais ou outro tipo lá ou substância ou itens biológicos, digamos assim, nocivos, eles vão colar, eles vão chegar lá no costado da tua embarcação e vão ficar literalmente morando ali como se fosse um parasita. Então, essa trata dos sistemas que combatem esses organismos. A 24, ela fala do credenciamento de instituições para ministrar cursos. Nós temos no Brasil para ministrar cursos de marinha mercante, principalmente o CIABA e o CIAGA, respectivamente em Belém do Pará e no Rio de Janeiro. Só que tem instituições que elas chegam, digamos, tá? Vamos supor, uma certa faculdade aqui em Belém do Pará, ela gostaria de ministrar um curso de navegação, mas ela não é uma OM, ela não é uma organização de marinha. Então ela tem que se credenciar. Tá? A Marinha vai credenciá-la para ministrar o curso. A Marinha vai dar aquele suporte jurídico, apoio, e quem quiser conhecer como fazer esse credenciamento dessas instituições, tá ok? Vai lá, se bem que tem também as escolas reais, está falando como é que elas foram credenciadas ou são credenciadas. A 24 trata de cursos para tripulantes e não tripulantes, tá? A 25 trata sobre levantamentos hidrográficos. O que eu quero saber desses levantamentos, eu vou na 25. A 26 trata de uma coisa muito séria chamada Serviço de Tráfego de Embarcações, que é o VTS. A Marinha fica monitorando os tráfegos que tem de embarcações, o tráfego em AJB, e por aí vai. E lá tem a explicação de como funciona esse sistema. E, finalmente, a 27, ela trata da homologação de helideques instalados em embarcações plataformas. Quando você passa por uma plataforma que tem um heliponto lá, para aterrissar, descer ali um helicóptero, alçar voo, ir embora, tem a homologação deles. A 28 trata de navegação e cartas náuticas. É outra que é muito procurada. Quando você vai lá, você tem tudo sobre eles. Tudo normatizado pela autoridade marítima. A 29, ela trabalha especificamente com cargas perigosas. São as cartas conhecidas como cargas IMDG. E para isso você vai ver um código lá chamado
IMDG, International Maritime Dangerous Goods, que é o Código Internacional para o Transporte de Carga Perigosa. Eles te mostram lá como é que você tem que chegar aqui e tem que fazer segregação da carga a bordo e por aí vai. Todo imediato que se preza numa embarcação imediato, ele tem que ter, são 2 volumes, ele tem que ter sobre a mesa dele isso aqui. A norma 30 trata do ensino profissional marítimo de aquaviários. Fala de tudo que você quer saber. Quais são os cursos que tem, que vão ter, do que é que trata cada curso, como é que você pode fazer o curso, quais são os requisitos básicos e obrigatórios que tem que ter para você participar do ensino profissional, né? Se você quiser ser um professor, um instrutor, enfim, mostra os códigos de disciplina, os planos de disciplina, tudo que a gente precisa. A penúltima, ela fala de recolhimento de tarifa de utilização de faróis. Você está num cruzeiro desse agora pelo carnaval, digamos assim, você vai passando lá na frente de Salvador. Então tem o farol de Santo Antônio ali. Tá? Todas as embarcações em AJB, elas têm que recolher um valor. Tá? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Elas têm que recolher um valor, que é uma tarifa de utilização desses faróis. Poxa, mas vem cá, eu estou aqui 6 meses que eu não passo aqui, mas tem que recolher isso. E lá explica como. E o último é o ensino profissional marítimo para portuários e atividades correlatas. Então, saber como é que eu posso fazer um curso. Eu trabalho no porto, eu sou um estivador, eu sou um agente de carga, eu sou um broker, eu sou um inspetor de cais, de um armazém, eu sou um guindasteiro, eu sou um conferente de carga. Então, o ensino profissional marítimo na 32 trata isso, para os portuários e as atividades correlatas. Tá ok? Pessoal, então era isso que nós tínhamos que mostrar. Tá? Eu tentei fazer menos, mas realmente é muito assunto. Eu tinha que dar essa explicação. Nós vamos ficando por aqui. Tá? Esse é o meu e-mail, tá ok? roberto.afinal@gmail.com, tá? A gente vai dando um até logo, que não é um adeus, e a gente só tem que agradecer a atenção dispensada, o tempo que você despendeu aí, tendo esses conhecimentos. Então faça bom uso das normais e até a próxima. Dê aquele seu like legal, se quiser receber as minhas notificações, aperta no sininho, e se você não for inscrito, você vai lá e se inscreve, que você, sem falsa modéstia, não vai se arrepender. Você vai ver muito, mas muito, em todos os níveis que você quiser aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.